Olá, estamos aqui num especial Profissionais ASA. Hoje vamos entrevistar a Silvia Rocha, diretora jurídica da CGN. É um prazer e um privilégio te ter aqui com a gente, Silvia. Eu que agradeço o convite. Uma honra. Então, a nossa ideia aqui é entender e explicar um pouquinho para quem está aqui ouvindo a gente, como que você fez para chegar onde você está hoje, né? O que você fez? Você é uma grande diretora jurídica de uma empresa multinacional e como que foi isso lá quando você começou? Você fez curso de direito já pensando nisso ou você foi parar por acaso nessa posição? Não, eu acho que foi surgindo naturalmente, mas com passos bem calculados. Acho que a gente seguir essa linha. Eu sempre quis trabalhar no legal in-house, né? Então, o escritório de advocacia fez parte da minha carreira no começo, mas aí, em pouco tempo, eu já entrei para o mundo corporativo. E foi ali foi onde eu me encontrei. E o decorrer da carreira ah, não é linear, né? Então a gente enfrenta diversos desafios e também um processo de autoconhecimento, né? Então acho que você crescer na carreira, ou desenvolver e chegar aonde você quer chegar, passa também por um conhecimento interno, de você entender o seu lugar, a forma como você se posiciona, e principalmente entender, eh, acolher ali a sua potência, né. Uhum. Então eu acho que vai muito por esse caminho, de galgar e galgando, o que eu esperava. Seu background é tributário ou não? Isso. Eu inicio a minha carreira no direito com o tributário. E aí foi ali os 3 ou 4 anos de dedicação exclusiva ao tributário, e então eu comecei a ter uma ânsia de ampliar o escopo. E a partir do momento que eu amplio esse escopo, eu me acho então no generalista, né, então Uhum. foi ali que eu fui me encontrando e fui abrindo. Mas você achou importante essa noção dos aspectos tributários para a Sim, posição in-house? sim. Sim, porque eu acho que o direito tributário, ele está muito dentro isso de qualquer empresa, de qualquer, segmento. O tributário, ele fala das dores da companhia, né, então ele fala de dinheiro, de economia de dinheiro, de eficiência operacional, de eficiência financeira. Então você estar no tributário te dá essa visão, que é necessário para qualquer advogado que pretende trabalhar no mundo corporativo, que é ter essa visão holística do negócio. Uhum. Então o tributário te permite transitar nesse caminho. Então eu acho que fez essa diferença para mim, lá no início, ter optado pelo tributário. E quando a gente se conheceu, né, já tem aí mais de 6 anos, 6 né, anos, antes foi mais pré-pandemia, foi né, pré-pandemia. a gente estava até do outro lado, a gente, Isso, né, estava assessorando um comprador, você era diretora jurídica já, você já tinha, alcançado esse posto na época da Atlantic, que era uma empresa com capital, digamos, ocidental, né. isso. Como que foi, mudar, né, quase que radicalmente, assim, a cultura para uma cultura, chinesa oriental, como que isso traduziu para você aí na sua experiência como, né, legal manager e no dia a dia, da empresa? Ana, eu acho que a característica que fez com que eu me adaptasse muito rápido à mudança de cultura que a companhia sofreu foi uma grande dose de empatia. Então Uhum, me colocar no lugar daqueles chineses que estavam chegando, né, então eu acho que entender as dificuldades, isso, os chineses ou qualquer, executivo estrangeiro que chegue no Brasil, ele vai ter um ambiente complexo, uhum, juridicamente, do ponto de vista regulatório, fiscal, então ele acaba então ter esse olhar empático e respeitar a cultura deles, me facilitou, uhum. o nascer desse relacionamento, de ter a confiança deles e de me tornar ponte, né, entre os times brasileiros Uhum. e chineses. Então, eu acabei ocupando esse lugar na companhia,
mas oi com uma boa dose de paciência para explicar uma, duas, três vezes. Você trabalhou com eles, você sabe como é, e muito respeito pela Uhum. cultura. Eu vi uma entrevista que você deu para a Vanguard, que Isso, você falou uma frase que foi muito impactante, assim, você falou que você, traduziu o silêncio, algo foi isso. mais ou menos algo assim, né. É. Eu achei isso muito interessante, porque a nossa experiência que a gente teve, muitas vezes, era de justamente, Uhum. ter um momento, assim, de silêncio, de processamento e de realmente como compreender aquilo, né. É. Conta um pouquinho, assim, do que é esse O que que traduzir é o esse silêncio, aí você porque achei. nós ocidentais, nós temos uma urgência, uma ansiedade, né, então a gente chega numa reunião, a gente quer mostrar que a gente sabe, que a gente domina, que é aquilo, que precisa ser rápido, precisa ser hoje. E o chinês, em especial, ele tem uma forma de fazer negócios, e de se comportar muito diferente. Então o silêncio, ele faz parte do processo de negociação. Ele faz parte de entender o quanto a contraparte está, preparada, entendeu, para ele analisar os riscos daquela transação, ou por uma estratégia mesmo, de pressão, porque não há mais eu acho que hoje, já participei de diversas operações aqui do lado da ICGN, não tem pressão maior que um bom silêncio bem colocado no momento certo. Então também acaba sendo uma Uma estratégia. estratégia de negociação. E aqui, quando eles chegaram, havia essa ansiedade dos próprios colaboradores da companhia. Uhum, Ele não fala comigo, ele não poxa, eles não falam nada. E aí, para ir entendendo esse silêncio, fala: "Ó, pessoal, vamos esperar aqui". E outra, se você forçar um chinês a falar algo que ele quer silenciar naquele momento, provavelmente você terá um não. uhum. Então, às vezes, é melhor você ter o silêncio do que você receber o não que você não estava esperando. E Silvia, a gente também teve a oportunidade de participar com você em mais de uma operação na execução do CDN aqui no Brasil, que eram de controladores distintos, assim, Isso. tudo acontecendo meio que ali ao mesmo tempo. Como é que foi como que é, né, ainda e foi esse desafio da integração, né, desses ativos, dessas culturas diferentes, e qual que é o maior desafio que você viu no passado e talvez ainda veja aí, você e seu time, no enfrentamento para traduzir os desafios, os riscos, Uhum. e a dinâmica do sistema legal brasileiro para os chineses, porque a gente sabe que é muito, É. principalmente num setor altamente regulado, como é o setor de energia no Brasil. O que que você vê aí de mais difícil e como que você lida com isso no dia a dia para fazê-los entender a nossa língua, digamos assim? Olha, o principal desafio é o desafio que a gente enfrenta até hoje, qualquer nova situação, então, e o Brasil nos surpreende a todo momento. Então, há sempre uma nova situação, algo que mudou, algo que era de um jeito, uma regulação que era de um jeito e agora é de outro, muito rápido. Então, eh, o que eu criei algumas estratégias, Fê, e primeiro, eu traduzo tudo que está na minha cabeça em desenho e números. Eu uso muito exemplo prático. Então, eu criei algumas estratégias que eu passo para o meu time e para o meu time, para o time da companhia como um todo, né. Então eu escrevo muito, eu faço muito mapa mental, porque os chineses, eles são muito lógicos. O raciocínio lógico deles é um negócio absurdo. Então, primeiro, eu aprendo muito com eles, né, então de entender como eles pensam, e tento passar aquela situação, aquela dificuldade ou aquele risco de uma forma lógica. Por mais que muitas vezes não faça muito sentido, mas eu procuro fazer essas estratégias mesmo, para eu ganhar tempo, para eles se sentirem confortáveis. Então hoje, claro, eu estou, desde o dia zero aqui com eles, então hoje a minha vida é mais fácil. Então eu não preciso, me esforçar tanto, porque eu já tenho a confiança, não só dos executivos que estão aqui, como dos executivos que estão lá na China, na nossa sede em Shenzhen. Mas são estratégias, entendeu? Então muitas vezes eu crio muito Excel,
tá? Daqui para cá, daqui para cá. Porque aí fica fácil de visualizar. Ao invés de pareceres longuíssimos, e-mails longuíssimos. Visão detalhista, você falou muito dessa questão, né? Tanto a lógica quanto a confiança, né? Isso. Isso aí é a base de muita coisa Tudo. na relação, né? A base de tudo na relação com os negros. E você certamente, né, ganhou essa confiança desde o dia 1, mas foi construindo isso aí. Hoje você tem não só as funções de diretoria jurídica, quanto de compliance, né, e governança, e um assento no board. Né? Como é que, conta pra gente como é que E é a única mulher, não a é? única mulher e a única brasileira. Sou, né? tanto na diretoria quanto no board, eu sou a única brasileira, a única mulher em ambos os órgãos. Como é que são esses diferentes chapéus aí, essa tomada de decisão no board? Como é que você faz para equilibrar esses baratinhos, né? Olha, Fer, eu acho que eu sempre tenho um norte muito bem definido. O bem da companhia e a minha obrigação fiduciária com a companhia. Então, eu acabo não enfrentando muitos conflitos, entendeu? Porque acabo que é esse o meu norte, isso é inegociável. Então, não é difícil. Todas as funções. Então, eu represento legalmente as companhias, né? Porque temos as nossas subsidiárias aqui também. E como eu já tenho hoje uma visão do que é importante para a companhia e quais são os riscos que ela está disposta a tomar e não tomar, acaba que esse tipo de conflito ele já não acontece mais. E flui. Agora, o board com os chineses é um aprendizado. É um aprendizado, né? A CGN, ela é uma empresa estatal chinesa lá, e aqui ela é uma empresa privada. Então, essa tradução do estatal lá para o privado aqui, ele exige muita conversa, muita empatia, muita escuta ativa, muita leitura de cenário. Então, são habilidades que você vai desenvolvendo ao longo do tempo, com muito autoconhecimento, muita terapia também, né? E de você achar esse equilíbrio. Mas legal, é tão importante, né? Tão humana, né? Exato. Hoje em dia a gente falando tanto de inteligência artificial, de uma condição tão E não é algo que você essencial. vai, faz um curso e aprende, é literalmente com as seu amadurecimento próprio, autoconhecimento. Isso. Muito legal. E a CGN está, assim, só crescendo, né? A gente vê aí, agora já expandiu, né? Tem as trade, tem agora a OEM. Isso, a Fusion, que é a nossa empresa de serviço. Exato. E como é que você está enxergando o mercado? Assim, os desafios, as oportunidades, né? Você está falando de segurança jurídica, mas o que você materialmente você visualiza aí que a gente, né, vão ser desafios? Eu gosto de falar que o mercado de energia no Brasil ele não está em crise, ele está em teste. Então, a visão da CGN é uma visão de longo prazo. Então, é claro, o mercado ele está complexo, ele está com muitas regulamentações em andamento. Então, para nós que estamos inseridos no mercado, a insegurança jurídica ela é maior do que aquilo que a gente estava já acostumado a lidar. Então, o mercado, ele, somente aí falando de geradoras de energia renovável, eólica e solar, enfrentando diversos cortes de geração, o que impacta aqui os resultados da companhia. Mas eu acho que é um momento de muita resiliência e também de novas ideias, que foi o que a gente fez aqui. Então, hoje a gente tem a geração, que é a nossa fundação, e temos a comercializadora de energia, que é a nossa trade, que é voltada para negócios estruturados, seja com os ativos da CGN, seja para o mercado externo. Então, e temos agora a nossa recém-nascida, a nossa empresa de OEM, que é a CGN Fusion. Então, ela é dedicada a operação e manutenção de ativos eólicos e solares aqui, América Latina.
Então, são esses novos leques que estamos Se abrindo abrindo também. também, mas é claro, focados em novas fontes de energia. Então, estamos estudando novas fontes de energia. Então, a visão da CGN é uma visão de longo prazo no país, e a gente acredita que o mercado hoje ele está testando empresas sólidas, né, que vão conseguir passar por esse momento de ajuste regulatório e ajuste de quebra de paradigma de mercado mesmo. O mercado hoje ele passa por esse momento. E é muito interessante o que você está falando, que é um período de teste, porque pode parecer, né, assim, a gente tem muitos anos que já tem uma regulação de renováveis, mas historicamente isso não é o Não. Brasil, né? O Brasil, historicamente, é a energia hidro, Hidro. ainda majoritariamente. Sim. Então, assim, é uma regulação recente. Se a gente colocar numa linha de espaço de tempo milenar como é dos chineses, Sim. que casa com o que você falou, que é uma questão de longo prazo, que é uma cultura que vai sendo construída. Então, é muito interessante, né? Então, eu queria fazer uma provocação aqui final e te perguntar uma dica cultural para a gente Uma dica fechar cultural. aqui na nossa entrevista. Assim, o que você sugeriria para uma pessoa que quer saber mais sobre a cultura chinesa? Restaurante, livro, filme, série? O que seria uma coisa legal aí para a pessoa se aprofundar nessa cultura milenar? Acho que a melhor forma de você se aprofundar na cultura é conviver com os chineses, tá? Então, hoje, a relação Brasil e China, ela está no seu melhor momento. E isso abre portas para que as pessoas, por exemplo, participem de fóruns, de conhecer essas empresas, de conhecer esses executivos. Tem várias câmaras, seja de estudo, seja de comércio, dedicadas a essa pauta do trade Brasil-China. Então, eu acho que é um bom ambiente para você aprender sobre cultura, porque você vai estar ali. Então, é uma questão de você ter a sensibilidade de observar o comportamento e ter essa sensibilidade de ir pegando. Eu acho que é um caminho bom. E viver, né? E viver essa cultura. Né? Experienciar a cultura. Isso. Acho que no final aí você falou só da Ana, foi para esse lado cultural. Eu queria só reforçar duas coisas que eu achei muito importantes na sua fala. Seria uma última pergunta, mas você já respondeu de forma fenomenal, né? De conselhos para gestores, né? De empresas que são investidas chinesas. Mas você mencionou muito o fato da resiliência e da criatividade nesses momentos de repensar e às vezes recalcular a rota ou estudar outras alternativas. Eu acho que são duas palavras muito fortes e importantes aí para gestores de grandes negócios, né? No Brasil, principalmente, que é um país com um ambiente desafiador. Eu acho assim, o chinês, ele dificilmente ele vai ceder a alguma pressão. Dificilmente. Então, essa estratégia de quando você está de frente com um executivo chinês, seja trabalhando com ele, seja trabalhando para ele, eu tenho uma situação, posso até contar sem problema nenhum, eu tinha o antigo chairman, eu tinha uma situação que eu precisava que ele me autorizasse a fazer determinado. E ele claramente não queria. Mas eu queria muito. E eu sentei com ele, e expliquei, e ele ficou em silêncio. E aí eu continuei, falei, olha, forcei os meus argumentos e tal. Ele falou assim, olha, eu vou pensar. Aí eu falei, ele vai pensar, não. Aí eu quis insistir. Aí ele me olhou bem no fundo dos meus olhos, assim, sabe? Ficou quieto. Eu falei assim, não responda. Aí ele deu risada. Aí eu falei, não responda. Ele, então me deixe pensar. Porque ele ia me falar, então não. Então é isso. Paciência, resiliência, estratégia, é essa sensibilidade. Muito obrigada. Né? Muito inspirador. Eu que agradeço, por gente. compartilhar com a gente. Foi um prazer. Esse projeto. Então foi um pedacinho, a gente quer que isso continue, a gente quer realmente dar essa visibilidade. Parabéns pelo projeto, eu acho que dá
dar essa visibilidade é maravilhoso, e o mercado precisa disso, as empresas precisam disso. Então, parabéns.